noite. Boa noite. Então vamos iniciar nossa atividade de sábado à noite, fazendo a nossa abertura, pedindo a permissão do mentor da casa, Eurico Orsanurco, para que faça a limpeza de qualquer energia negativa que se encontre, pedindo a purificação da água, que é necessário que nós nas nossas casas, e assim, em nome de Deus e do Cristo da Caridade, estamos iniciando a atividade de sábado à noite. Nosso irmão Laércio de Torres vai fazer a exposição. Boa noite, gente. Boa noite. Hoje tem que dar boa noite também para quem está nos ouvindo, isso, né? Essa modernidade toda. Então, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Eu vou ler um trechinho do Evangelho. O senhor Júlio mandou eu abrir ao acaso, mas eu dei uma roubadinha aqui, não abri ao acaso não. Eu escolhi uma que tem a ver com a história que eu trouxe para vocês. Então, é um trecho do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E o trechinho que eu vou ler é o item 5, que está no subtítulo, O Maior Mandamento. E o trechinho é o seguinte: caridade e humildade, este é, portanto, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, esse é o da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nestas palavras: amarás teu Deus de toda a tua alma e teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco na interpretação do amor de Deus e ao próximo, acrescenta: eis aqui o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isso é, não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar a Deus, sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo é feito contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem encontram-se resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Essa máxima do Evangelho, né, essa máxima de Allan Kardec, fora da caridade não há salvação, dialogava com uma recém-encíclica da Igreja lançada nesse momento, lá em meados do século XIX, que dizia que fora da Igreja não há salvação. Então Kardec, na verdade, estava dialogando com essa máxima, dizendo, olha, ele não fala isso porque Kardec era muito elegante nas suas colocações, mas mais ou menos ele estava dizendo assim, olha, não sei se é verdade que fora da Igreja não há salvação, porque há tantas religiões no mundo, há tantas formas de se adorar a Deus, mas o que ele dizia é que fora da caridade, isso sim não há salvação. E essa é uma máxima que, né, a gente tem aí, digamos, banners e plásticos em carro, não é? Que a gente repete essa frase, fora da caridade não há salvação. Que nós espíritas, a Igreja depois, ela retirou essa encíclica, essa máxima dela foi retirada, se eu não me engano, em meados do século XX. Uma nova encíclica e tal, que era a encíclica famosa, acho que no início dos anos 60, mas isso eu não tenho certeza, que era que a Igreja, então, abria as portas para o ecumenismo, ou seja, reconhecendo que outras religiões também tinham o seu lugar e o seu espaço. Então, isso era só para essa introdução, mas essa introdução fora da caridade não há salvação, de Allan Kardec, tem a ver com a página que eu trago, com a história, na verdade, que eu trago para a gente conversar, que está nesse livro Cartas e Crônicas, do Humberto de Campos, ele aqui já assinando como irmão X, porque ele começou a escrever pela mediunidade abençoada de Chico Xavier, e num dado momento que ele escrevia, como ele era, quando em vida, um cronista, poeta, contista muito famoso, a família resolveu entrar na justiça, requerendo direitos autorais por sua obra. Isso é um caso também bastante conhecido, aconteceu na década de 40 do século passado. E aí a família entrou na justiça. Olha, o Humberto de Campos está escrevendo, a gente quer uma porcentagem desse dinheiro é nosso, dos livros que são vendidos. E foi um momento bastante interessante. Chico Xavier não gostou, ele ficou bastante chateado com isso, ele não gostou de ter o seu nome, a doutrina espírita, nos tribunais, abalou bastante ele, e tanto assim que ele teve cuidado com alguns livros seguintes de outros autores, ele acabou mudando o nome do autor, né, para que não tivesse mais esse tipo de problema. E a família Humberto de Campos acaba perdendo
esse requerimento, porque o juiz entendeu que com a morte se cessava o direito de autor. Então, não ganhou, mas aquilo abalou o Chico. E aí Humberto de Campos começou a assinar como Irmão X. Porque quando em vida ele tinha um pseudônimo chamado Conselheiro 20. E com em 20 ele escrevia com 2x, né? Número romano. Aí ele aproveitou um pouco essa meio brincadeira, porque ele era em vida, ele era muito bem-humorado. E esse Conselheiro 20 era um dos seus pseudônimos bem-humorados. Ele acabou usando o Irmão X. Pois bem, esse é um dos tantos livros que ele escreveu pelas mãos abençoadas do Chico. Eu gosto muito de Cartas e Crônicas. Nesse caso aqui, a capítulo 3 é uma crônica que chama A Petição de Jesus. É uma história que aconteceu com Jesus. E Jesus, nesse momento, eu vou ler um pouquinho e contar. Não vou ficar lendo toda, não, mas alguns trechos eu quero ler. Mas então Jesus estava preso, algumas obrigações dele em Cafarnaum, e ele ficou sabendo que uma jovem chamada Sara estava enferma, precisando de ajuda. Então ele chamou Pedro e falou: Pedro, eu preciso da tua ajuda. Vai à casa de Sara, filha de Jeremias, o curtidor, assim era conhecido o pai de Sara, que ela precisa de ajuda. Então eu te peço, em meu nome, você vai lá ajudar Sara. Pedro nem pensou duas vezes, né? Pegou o caminho e foi embora visitar Sara. Bom, era uma manhã de sol, Pedro caminhou longamente, não era tão próximo assim à casa de Jeremias, mas então Pedro foi e voltou. Voltou no fim do dia. Voltou meio acabrunhado. E Jesus esperava por ele. Já nesse entardecer, Jesus esperava e perguntou: e aí, Pedro? Quando a gente dá uma tarefa para alguém, né? E aí, como é que foi? E Pedro então começou a contar: ah, Senhor, não deu, não deu certo. Todo o esforço que eu fiz, tudo em vão. E Jesus perguntou: por quê, Pedro? E aí Pedro começou a contar o que tinha acontecido. Eu cheguei na casa dele e logo vi o pai estava num galpão em frente à casa. E eu cheguei, só que lá quando eu cheguei, eu vi que ele estava se refastelando com uma das empregadas, das escravas da casa, bebendo e se divertindo com ela. Quando ele me viu, ele se assustou. Ele não gostou de me ver e começou a me xingar. Ele bebericava vinho no paiol e eu encontrei ele. Ele então me disse, enquanto bebia, despediu gargalhadas e me perguntou o que eu fazia ali, que a minha cabeça, Pedro dizia: Senhor, ele disse que a minha cabeça parecia cheia de piolhos e dava gargalhada falando da minha aparência. Pedro se sentiu ofendido, e aí Jeremias falou: esse problema aí da Sara não sente nada, vai vir com meu filho. Então ele entrou, saiu do galpão e entrou na casa, onde estava Zoar, o filho mais velho de Jeremias. Sabe que ele chegou a Zoar, quando chegou a conversar com Zoar, o filho mais idoso, ele estava enfurecido, porque ele perdia larga soma de dinheiro para um conhecido traficante de Jope. Jope era uma cidade ali próxima de Cafarnaum. E aí Zoar, então, muito irritado, fala com ele que não sabia nada da irmã, que não sabia onde a irmã estava, e que ele fosse cuidar da vida dele, ele, Pedro, fosse cuidar da vida dele, porque Zoar estava bastante nervoso. Dizia que a sorte da irmã não lhe desperta nenhum interesse. Por fim, expulsou-me a pontapés. Então, você vê a situação de Pedro, né? Foi lá contra o pai está bebendo com uma escrava. Surpreende o filho num momento ruim, e o filho ainda briga com ele e expulsa ele daquele cômodo a pontapés. Bom, ele saiu dali correndo e chegou na cozinha. E na cozinha estava a dona da casa. Quando ele chega na cozinha, antes que ele conseguisse dirigir a palavra à dona da casa, ela estava gritando com uma jovem, porque ela garantia que aquela jovem lhe havia roubado 2 filhos. A jovem era uma pequena serviçal da casa. Então a mãe de Zoar, a esposa de Jeremias, brigava com aquela criança, espancava aquela criança, porque ela lhe havia roubado 2 filhos. E a criança tentava explicar que não havia sido ela, que
que os galos e as galinhas do terreiro haviam comido aquele figo. Então, vendo aquela cena, e Pedro ficou mais assim, assustado ainda, e ele disse assim, somente após ensanguentar a jovem criança, resolveu a megera designar o aposento aonde eu poderia encontrar Sara, a sua filha que estava doente. Então Pedro, vocês imaginam, a terceira já, né? Ele estava atordoado. Pedro notou que Jesus olhava para ele, enquanto ele contava tudo isso, Jesus olhava para ele assim um pouco melancólico, um pouco entristecido. A palavra que Humberto de Campos usa é melancólico. O olhar de Jesus era melancólico para Pedro. Aquele olhar de Jesus um pouco incentivou Pedro a continuar. Tudo isso Humberto de Campos conta, porque Pedro percebeu que Jesus estava entendendo o que ele estava dizendo. A dificuldade, porém, não ficou por aí, diz Pedro. Como a dona da casa estava transtornada por aqueles tais 2 figos e estava espantando a criança, ela indicou a Pedro o quarto errado. Quando Pedro entrou no quarto errado, um filho mais jovem estava, parece que, afanando algumas moedas na caixa de tipo um cofre da família. E aí esse rapaz, chamado Josué, o filho mais moço, mergulhava a mão no cofre. Desagradavelmente surpreendido, fez-se amarelo de raiva, acreditando que eu estava ali para poder flagrá-lo nesse delírio. Quando ergueu o braço para esmurrar-me, quer dizer, ele ergueu o braço para bater em Pedro suplicou, não faça isso, eu estou aqui só para ver a tua irmã e tentar ajudá-lo, não tem nada a ver com o que você está fazendo aí. Aí ele se acalmou um pouco e indicou o quarto da irmã para Pedro. Pedro finalmente chegou no quarto de Sara, a tarefa que tinha sido a ele confiada por Jesus. Ah, mestre, que tremenda desilusão. Não duvido que se trata de uma doente, mas logo que me viu, a estranha criatura se tornou inconveniente. Articulou gestos indecorosos e pronunciou frases indignas. Não aguentei mais. Fugi, horrorizado daquele antro de perdição, e regressei pelo mesmo caminho. Que difícil a situação de Pedro, né? Pedro recebeu uma tarefa de Jesus, olha o que ele encontrou pela frente. Observando, aí Pedro observou que o amigo sublime, estou usando aqui a expressão do Humberto de Campos, Jesus, né? O amigo sublime se resguardava, quieto, triste, em silêncio. E aqueles segundos de silêncio, de tristeza no olhar de Jesus, deixaram Pedro um pouco desconfortável, né? Porque Jesus não respondeu nada para Pedro. E aí então, depois desses breves e comprido intervalo, né? Porque nesses momentos os minutos se fazem maiores, Pedro então resolveu voltar a falar com Jesus. Ele falou assim, Senhor, não fui acaso bastante claro? Porventura não terei procurado cumprir-te honestamente os desejos? Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali, entre vícios e deboche, avareza e obscenidade? Aí eu vou continuar lendo aqui para vocês, né? Para vocês não perderem nenhuma palavra. Jesus, porém, deixou de fitar longamente o céu e dirigiu seu olhar ao companheiro, olhar profundamente lúcido, e exclamou com serenidade. Agora que vem a lição da noite. Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Quando te incumbir de ir ao encontro deles, apenas te pedi que auxiliasses. Olha, Jesus não queria um relatório dos problemas, porque esse ele já conhecia. Jesus queria só que Pedro auxiliasse de alguma forma, não julgasse e não se prendesse às dificuldades. Eu adoro essa história. Não sei nem se eu já não contei ela aqui. E volta e meia eu conto essa história por aí, porque eu tenho para mim que essa história guarda relação com todos nós.
Eu poderia usar várias imagens, mas a que eu mais gosto de usar é porque eu penso que esse diálogo, de certa forma, é um diálogo parecido com o que Jesus tem conosco antes da nossa reencarnação. Aí vocês vão falar assim, Laércio, Jesus não conversa com a gente. Não, ele conversa assim através dos seus emissários. É bem possível que o nosso nível evolutivo, nós não tenhamos sentado com Jesus para preparar a nossa reencarnação. Não estamos ainda nesse nível. Mas, de qualquer forma, nós somos, para usar uma imagem que ele gostava, nós somos ovelhas do seu rebanho. Então, ele conversa conosco, sim. Jesus, se junto conosco, colabora para que a gente possa traçar o nosso planejamento reencarnatório. Repito, quando eu digo isso, estou dizendo que Jesus faz isso através dos seus emissários. Quando a gente fala assim, nós não temos um anjo da guarda, a gente no doutrina espírita aprende isso. O nosso anjo da guarda, vocês acham que ele está sozinho? Ele também tem um anjo da guarda. E o anjo da guarda do nosso anjo da guarda também tem um anjo da guarda. Quem nos fala isso no Evangelho, no Livro dos Espíritos, estou tentando aqui lembrar o nome da pergunta, o número da pergunta, se não me engano é 920, quando fala da caridade, ali está dito que todos nós estamos em uma situação na nossa trajetória evolutiva onde a gente cuida de alguém e é cuidado por alguém. Então a gente está sempre cuidando de alguém, a gente é sempre cuidado por alguém. Isso é da dinâmica da vida. Isso é o que prevê a lei divina. A lei divina, todos nós estamos em condição de cuidar de alguém. Eu poderia, assim, machucar o português e dizer de alguém. Pode ser que a gente cuide de mais de uma pessoa, pode ser que a gente cuide de uma comunidade. Jesus cuida de um planeta, né? Ou até alguns dizem que Jesus cuida de mais de um planeta. Ou seja, eu cuido da minha horta e mal dou conta dela. Mas cuido lá da minha alface. Às vezes a gente cuida de um gatinho. Então, Jesus cuida do planeta. Mas todos nós estamos em condições de cuidar de algo ou de alguém. E não, todos nós somos cuidados por algo, por alguém. Então, quando eu digo que Jesus colaborou conosco no nosso planejamento reencarnatório, mesmo que não seja pessoalmente, é sobre a égide dele, sobre o comando dele, que os nossos benfeitores intervêm conosco, para planejar a nossa encarnação. Todas as reencarnações, a doutrina espírita nos ensina isso, são planejadas. Mais ou menos planejadas. Mais ou menos no seguinte sentido, a gente pode ser um projeto reencarnatório. Vamos imaginar que a reencarnação de Chico Xavier exige um plano. O Papa Francisco, então hoje aí que tem a responsabilidade que tem diante de tantos fiéis do mundo inteiro, é um planejamento reencarnatório mais ambicioso, é como se fosse o meu planejamento reencarnatório uma kitnet assim, de 5 por 5. O de Chico Xavier o do Papa Francisco é um grande condomínio, precisa de muitos profissionais, muitos arquitetos, muitos engenheiros, ou seja, de muita colaboração. A gente vê uma reencarnação como a de Chico Xavier nos impactando até hoje, vai impactar por quantas mais gerações? Quantos seguidores, discípulos, vamos dizer, de Chico Xavier não estão aí dando seguimento à sua obra? Todos eles, imagino eu, fazem parte do planejamento reencarnatório de Chico Xavier, que talvez tenha começado por Eurípides Barçanufo, preparando naquela região do Triângulo Mineiro a reencarnação desse missionário ele, Eurípides Barçanufo, missionário também Chico Xavier. E, possivelmente, esse planejamento reencarnatório de Chico Xavier tem desdobramentos por décadas, por séculos, eu não sei precisar, mas seguramente não é um planejamento simples. Eu só quero dizer que as nossas reencarnações, elas são mais ou menos no sentido de médio, mas no sentido de um pouco mais simples algumas reencarnações, mais sofisticado o planejamento de outras. Mas todos nós passamos por esse processo de planejamento reencarnatório. Só que no processo de planejamento reencarnatório, nós que estamos aqui nessa sala, espíritas já há algum tempo e tal, acho que alguns de nós ficam pensando assim, nossa, eu queria acertar.
Né? Eu queria acertar. Eu não sei para que eu vim. Eu vim para quê mesmo? Né? Então a gente tem a ânsia de acertar, mas nós temos a bênção do esquecimento. Porque a bênção do esquecimento, por um lado, nos evita cair ao encontrar eventuais desafetos. E por outro lado, né, a gente encontrar, saber que marido e mulher foram inimigos na outra vida, não, já não está bom o negócio agora, mas descobrir que foi inimigo, pode complicar mais ainda, pai e filho, pode piorar, né? Então, a bênção a bênção do esquecimento é também por isso, para que nós possamos começar do zero, criando laços amorosos, fraternos, com eventuais inimigos do passado. Mas o esquecimento da reencarnação é também para aumentar o nosso mérito. Porque agora eu vou ter que procurar agir de acordo com o que eu assumi, sendo que eu não tenho plena lembrança do que eu assumi. Raramente, né? Algum espírito de mais escola, né? A palavra escola é muito usada nos livros espíritas de mais envergadura espiritual, de mais tamanho espiritual, raramente a pessoa pode lembrar. Mas nós, mortais comuns, eu não sei se eu posso incluir vocês como mortais comuns, eu posso falar de mim, né? Eu não lembro, mas eu quero acertar. Então eu vejo, às vezes as pessoas se aproximam para conversar com a gente e falam isso também, nossa, mas eu não sei o que eu vim fazer. Não sei se é aquela brincadeira, não sei se caso com a bicicleta, né? Eu não sei se eu saio daqui, se eu vou para essa cidade, eu recebi agora uma chamada para trabalhar em outro lugar, mas aqui está minha mãe, está meu pai. Sabe, essas situações que a vida nos apresenta. Qual é a minha tarefa? Agora eu fui chamado para presidir a casa espírita, será que eu devo? Me convidaram para fazer palestra, será que é essa a minha... O que eu quero dizer é o seguinte, essa página para mim me dá uma dica muito interessante. Porque olha o que Jesus fala para Pedro. Imagina que é comigo agora esse diálogo, não é com Pedro. Eu vou falar de mim. Meu nome é Laércio. Eu vou falar de mim. Imagina que eu volto lá para o plano espiritual e falo com Jesus assim. Mas não é Jesus que está na atender, tá, gente? Mas um amigo espiritual que tiver no alcance. Em nome de Jesus, ele fala comigo, eu falo com ele assim, não deu nada certo. Eu não consegui fazer o que o Senhor me pediu para fazer. Eu separei quando era para casar, eu casei quando era para separar, eu vendi quando era para comprar, eu me mudei quando era para ficar, não deu nada certo. Jesus já fala assim comigo, ó, Laércio, conheço o planeta e suas dificuldades há muito tempo. Aqui ele fala assim, conheço Jeremias, a esposa e os filhos. Comigo ele vai falar assim, Laércio, conheço o planeta e suas dificuldades há muito tempo. Quando te incumbi de lá reencarnar, apenas te pedi que auxiliasses. Essa é a imagem que eu vejo nessa página. Ou seja, não é tão importante que a gente vai acertar se a gente era para ter 3 filhos, se a gente vai ter os 3. Ou se a gente no 2 achou que era muito trabalho e parou. Não é isso o mais importante do nosso planejamento reencarnatório. O nosso planejamento reencarnatório não é determinístico. Pode ser que eu tivesse vindo para fazer o bem em Arroio do Sal, e atuar em Arroio do Sal, em Rondônia, mas por alguma razão eu decidi ir para Porto Alegre ou para Pernambuco. Mas o mais importante é que eu ame em Arroio do Sal e Rondônia, que eu amo em Porto Alegre, que eu amo em Pernambuco. Que eu auxilie em Rondônia, que eu auxilie em Arroio do Sal, que eu auxilie em Porto Alegre e Pernambuco. Essa é que é a certeza de acertar. Se eu conseguir agir de maneira amorosa com todas as oportunidades que a vida me dá de ser amoroso, e ela me dá essas oportunidades diariamente. Não é tanto, fazendo a brincadeira de novo, se eu casei e eu vendi a bicicleta. Não é tanto isso, que às vezes nos agonia muito, devo ou não devo. Envelopa a sua ação com amor. Envelopa a sua ação com cuidado. Encapsula a tua ação na solidariedade, na compreensão. E você vai estar acertando. Independente, desculpa estar repetindo, se casou, se separou. Que é uma das agonias que se tem muito no mundo contemporâneo, não é? Fico ou não fico? Independente dessa decisão, que é uma decisão difícil, tem muitos elementos, às vezes até a nossa imaturidade não nos ajuda, temos que reconhecer que somos imaturos do ponto de vista espiritual e muitas vezes emocional. Nós somos o que somos, não podemos ser mais do que somos. Lutamos para isso, mas objetivamente nós somos o que somos. Então essas dificuldades da vida, elas são inerentes à vida. Eu não acho que elas devem nos angustiar. Pode até nos preocupar, e a gente procura uma boa página, preces espíritas, a gente ora aí no nosso quarto e pede, Senhor, me ilumine para saber o que eu vou fazer.
Claro que essa conexão com o mais alto é importante na hora de tomar as decisões que podem alterar o rumo da nossa vida. Vamos buscar oração, vamos buscar nossa intuição, vamos buscar alguma forma de contato com o nosso amigo espiritual. Eu não sou médium, não é médium, mas aguça teu ouvido. Pede sinais, vale pedir sinais. Eu vou primeiro dar sinal. Senhor, se tiver que fazer, me dá me apresenta alguma coisinha aí que me tira desse prumo, que eu vou, pelo menos eu vou tentar estar atento. Às vezes vem, às vezes não vem. Mas a gente pede essa conexão com o mais alto para nos orientar sobre as nossas decisões na vida. Mas, na dúvida, ame. Aí não vai ter erro. Na dúvida, cuide. Aí não vai ter erro. Era para ficar aqui e eu fui para lá. Mas eu fui de maneira amorosa, afetiva. Eu fui da maneira mais solidária que eu sei ser, da maneira mais compreensiva que eu sei ser. Então eu não vou estar errado. Porque é o que Jesus fala. Quando te incumbi, Laércio, de ir lá, para esse planeta, apenas te pedi que auxiliasses. Por isso que eu junto com a página que a gente leu aqui no início, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Então, todas essas atitudes que a vida, todas essas decisões que a vida me exige, estude, né? Mas todas essas decisões, parece que a gente anda em cada esquina, né? Tem que decidir se vai para a direita ou para a esquerda. Se vai pegar um caminho, se vai para frente ou para trás. É um somatório de decisões que, inclusive, às vezes nos cansa, né? Às vezes a gente está doido para alguém decidir para a gente, né? As crianças fazem isso, né? Lá em casa tinha uma história engraçada que nós temos lá a Jaque, que trabalha conosco há muitos anos, e o meu filho mais novo, a Jaque ajudou muito a criá-la, né? O Daniel hoje tem 19 anos. Aí tinha uma coisa engraçada que a gente falava assim, Daniel, o que você quer comer hoje? Aí ele falava assim, Jaque, vê o que eu quero comer hoje. Porque às vezes a gente apresentava um prato para ele, ele olhava para a Jaque e falava assim, Jaque, eu gosto disso. Ele perguntava para a Jaque se ele gosta daquela comidinha, porque a Jaque sabia do paladar. Então, eu olhava aqui e digo, interessante, todos nós queremos alguém que decida as coisas para a gente. Para que eu vou decidir que eu vou comer? Decide para mim, o que eu vou fazer. Né? E quando eu vi o Daniel fazendo isso, 6, 7, 8, 9 anos, eu digo interessante. Muitas vezes nós adultos temos essa atitude infantil. A gente pede para alguém decidir por nós. Né? A gente pede para outro, porque a gente está cansado de decisão. Tem um meme hoje em dia, né? Essas brincadeiras, tem um meme da vida adulta, né? Estamos cansados da vida adulta, não quero mais, quero voltar e tal. Porque ela nos cansa. Mas, repito, a solução para isso, para essas dúvidas, essas dificuldades na tomada de decisão, nas escolhas que a vida nos obriga a fazer, se a gente quer acertar diante do nosso compromisso com Cristo, e é interessante, eu vou fazer um parênteses, nosso compromisso com Cristo, vou voltar nisso, mas quando a gente fala compromisso com Cristo, é porque nós somos religiosos e cristãos. Mas eu posso não ser, eu tenho compromisso com a vida da mesma forma. Né? Tem uma pessoa que eu gostava muito, que ela se dizia ateia, sem religião, e ele falava assim, eu não preciso de uma religião e da promessa da vida futura para me comportar dignamente. Eu digo, que bonito isso, eu gosto dessa frase, né? Não é? Eu gosto dela. Eu não preciso, ele falava com muita pompa assim, eu não preciso da promessa de uma vida futura e nem de uma religião para me comportar dignamente. Concordo com ele, muitas vezes o céu pode ser mais dos ateus do que dos religiosos, né? Porque nem sempre nós religiosos nos comportamos de acordo com a nossa religião. Mas, então, eu quero dizer, tem que se comportar dignamente com a vida, se comportar bem com a vida. No nosso caso, nós somos espíritas, somos cristãos. O nosso compromisso, a gente verbaliza ele como sendo com Jesus, porque nós entendemos que Jesus é a melhor expressão da divindade que a gente conhece. A gente não conhece Deus, né? Mas Jesus a gente conhece. Deus não deixa... os ensinamentos divinos para nós, espíritas cristãos, chegaram através de Jesus. Jesus é a melhor expressão. Paulo falava isso, né? Paulo dizia que Jesus era o caráter divino. Caráter entendido como aquele caractere dos anéis daquela época, que era o selo de identidade, né? Eu ia assinar uma carta, com o meu anel numa cera quente, eu assinava aquela carta com o meu anel, não é? Fechava aquela carta e você sabia que aquela carta eu tinha te mandado, que o brasão do meu anel estava ali. Esse era o caráter. Eu fechava a carta com o meu caráter. E Paulo dizia, Jesus é o caráter divino. Ou seja, Jesus é a expressão mais fidedigna de Deus. Então, por isso que nós espíritas falamos, nós espíritas que estamos falando, o nosso compromisso com Jesus. Eu poderia falar compromisso com a vida em um mesmo dia. Então, o nosso compromisso com Jesus, nosso compromisso com a vida, para mim, está sintetizado
nessa história. Jesus nos pede, a gente vê as dificuldades e volta para dizer para ele que não deu, porque estava muito difícil, não vai rolar. Você sabe o que vai acontecer? Se fosse Jesus continuar essa história aqui, nessa metáfora que eu estou falando para os nossos planejamentos encarnatórios, Jesus falava assim: Pedro, amanhã de manhã, vai lá de novo. Volta. E Pedro não ia gostar, né? De voltar lá. E nós também não vamos gostar de voltar para a mesma situação. Então, a ideia de cumprir o nosso compromisso que a gente assumiu com Deus, com Jesus, com a vida, é nós fazermos da melhor maneira possível para podermos voltar de situação melhor. Tem essa conversa, a gente quer ser feliz, né? O importante é ser feliz. Tem uma conversa que eu acho até que simplifica muito o conceito de felicidade, ele é mais complicadinho do que isso. Mas se a gente quer ser feliz, ou seja, a gente quer viver em paz interior, a gente tem que arcar com os nossos compromissos, cumprir com o nosso compromisso. Era isso por hoje. Que a gente fique com essa ideia, então, que Jesus teve esse diálogo conosco. O nosso planejamento reencarnatório, mesmo sem que a gente saiba precisar o que nós devemos exatamente fazer. Mas Jesus nos disse: eu apenas te pedi que auxiliasse. Que a paz dele, do Mestre Jesus, fique no nosso coração. Assim seja. Então nós vamos agora para a realização para os lares, e nesse momento você se concentre para enviar o pensamento positivo para um irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. Mentalize seu anjo da guarda para receber os fluidos positivos. Então, após essa explanação do nosso irmão, vamos mentalmente, com o nosso coração, nos dirigir à nossa casa, ao nosso lar, ou à casa de algum amigo, algum familiar que esteja precisando mais de ajuda. Somente o Senhor sabe quem mais necessita e o que necessita, que é melhor para a sua vida, para a sua missão. Vamos entrar na casa e mentalmente recolher todas as energias negativas de doenças, brigas, discussões, desacertos que possa haver na casa. Mentalizamos, pedimos a Maria Santíssima, nossa Mãe, que leve essas energias ruins para o astral, para ali serem transformadas em energias positivas de amor, de caridade, de discernimento e paz, para serem enviadas a essa casa ou a essas casas, sob a forma das cores do arco-íris, que são as cores do nosso sol, da luz que irradia para o nosso planeta. Cada um de nós pode mentalizar aquilo que mais achar necessário, lembrando que é o Senhor que compete nos atender nos nossos pedidos. Ainda pedimos por aqueles cujos nomes se encontram nas caixinhas que estão sobre a mesa ao lado da água, lembrando aos irmãos que ali podem colocar os seus pedidos para serem atendidos pelo mundo espiritual. Pedimos por aqueles irmãos que gostariam de estar aqui hoje, que por algum motivo não puderam vir, que se esqueceram porque estava muito difícil para saírem de suas casas. Pedimos ainda pelo nosso Brasil, neste mês tão importante para as decisões dos nossos mandatários, que cada um tenha discernimento, paz, menos julgamento e mais persistência nos seus propósitos. Pedimos por eles, seja quem for o escolhido, que tenha a lucidez de dirigir os nossos destinos enquanto aqui, para que nós possamos cumprir com nossa missão que assumimos quando reencarnamos. Em nome de Jesus, que assim seja. Assim seja.